Jesus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, versículos de 1 a 5. Josué capítulo 3, versos de 1 a 5. Se você estiver vendo alguém sem a Bíblia, junte-se a esse alguém. Josué fica no Antigo Testamento, é o 6º livro do Antigo Testamento, Josué capítulo 3, versículos de 1 a 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Vamos dizer juntos essa última parte do texto, do santificai-vos. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. Pai, nós apresentamos o momento da ministração da Tua palavra e pedimos que pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, ó Deus, o Senhor esteja, melhor dizendo, falando conosco por meio dela, que nós possamos sair daqui convencidos, com o coração compungido na necessidade de vivermos uma vida de santidade para a glória e a honra do Teu santo nome. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar. O tema da mensagem neste momento é santidade. Chegou o tempo. Você pode repetir comigo esse tema no 3. Amém. 1, 2, 3. Santidade. Chegou o tempo. Aponta para teu irmão. Diga para ele assim, ó: chegou o tempo de viver em santidade. Sabe, a Bíblia tem 3 conceitos sobre santidade. O primeiro conceito sobre santidade é a santidade como posição. A Bíblia diz que nós somos santos. A palavra de Deus nos diz, principalmente no Novo Testamento, que um dia aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos santos de Deus. O apóstolo Paulo refere-se aos Efésios dessa forma, refere-se aos Coríntios dessa forma. Nós somos santos. E a palavra santo, ela é oriunda da palavra hebraica kadosh, que significa separado. Ou seja, nós que formamos a igreja, fomos separados do mundo. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz: Pai, eu peço que os tires do mundo, no sentido de saída física, mas nós não somos do mundo no sentido de sistema. O sistema do mundo não nos governa, o espírito do mundo não mais nos domina. Nós fomos separados, chamados para fora. É por isso que formamos a igreja, que no grego a palavra igreja é eclesia, que significa separados, aquela assembleia que se reúne fora. Nós somos separados do mundo. É por isso que a Bíblia diz que o amor ao mundo constitui-se inimizade
contra Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro, ele diz da seguinte forma: mas vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Glória a Deus, porque Deus olha nesse momento por nós, para nós. Ele olha nesse momento para esta igreja e para cada igreja que está reunida em torno do nome de Jesus Cristo, e Ele nos vê por intermédio do sangue de Cristo, e vê em nós, sabe como? Uma nação santa, um povo adquirido de propriedade exclusiva para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Glória a Deus, essa é a nossa posição. Você é um santo em Cristo Jesus. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e por isso você é um santo de Deus. Mas a Bíblia também, ela nos apresenta um segundo conceito de santidade, e o segundo conceito de santidade é a santidade como condição. Quando Deus olha para mim, Ele me vê um santo justificado, porque eu fui banhado pelo sangue de Jesus Cristo, e cumpre-se em mim e em você Romanos 8:1, que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entretanto, nós sabemos que temos coisas dentro de nós que precisam ser vencidas, que precisam ser renunciadas, que precisam ser largadas, que precisam ser tratadas, para que nós possamos andar em conformidade com a vontade do Senhor. É por isso que Romanos 8 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse? Qual foi o chamado de Deus na nossa vida? O chamado de Deus na nossa vida foi para que cada um de nós, enquanto estivermos vivendo aqui nesta terra, venhamos a crescer em santificação e sejamos à altura, à imagem, à estatura do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o homem perfeito, que viveu em santidade em todas as áreas. Então o Espírito Santo, Ele, quando vê que nós estamos abrigando algum pecado em nós, Ele vem e nos convence. E esse convencimento do Espírito Santo nos leva a vivermos uma vida de comunhão, de arrependimento, de confissão. E assim, a cada momento, cada situação que você vai enfrentando, de luta, de dificuldade, é Deus purificando você, para que na sua condição você viva a cada dia como uma pessoa santa que você de fato já é em Cristo Jesus. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E este conceito de santidade como condição nos leva ao terceiro conceito de santidade, como disposição. Eu tenho que estar disposto a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Preste bem atenção. E o que define isso não é o tempo. O que define isso é a sua entrega, a sua disposição para se tornar santo. Porque possa ser que você tenha entrado numa igreja evangélica ou nessa igreja 10 anos atrás, mas você não evoluiu mais na sua vida com Deus. Chegou uma pessoa com 1 ano, 2 anos de crente, mas essa pessoa, ela se entrega cada vez mais ao Senhor, e ela procura a renúncia de direito, ela procura a renúncia do seu próprio eu. Ela entendeu Lucas 14, quando Jesus Cristo diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E essa pessoa está na busca constante. A pessoa que entrou 10 anos atrás e parou na busca, estagnou. Essa pessoa que entrou 2 anos atrás, mas continua com a disposição de viver para Deus,
essa pessoa, ela tem muito mais experiência, muito mais vida com Deus do que qualquer outra que, independente do tempo de conversão, parou de buscar a Deus e de fazer da vida de santificação um alvo prioritário na sua vida. É por isso que Tiago, em Tiago 2, versículo 8, o apóstolo Tiago, ele diz assim para as pessoas que estão com disposição de buscar a Deus. Ele diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Porque, irmãos, eu entendo que tanto eu como você, nós estaremos tão perto de Deus quanto nós desejamos estar. Não é o tempo que vai me fazer estar perto de Deus, mas o que vai me fazer estar perto de Deus é a minha disposição do quanto eu quero estar perto de Deus. Porque, a exemplo de qualquer amizade, nós devemos nos esforçar para desenvolver a nossa amizade com Deus. E como qualquer outra amizade que não ocorre por acidente, se você pensar agora na pessoa que é sua amiga, que é seu amigo, essa amizade não aconteceu por um acaso, por um acidente. Somos amigos por acidente. Simplesmente nos vimos e começamos a amizade. Surgiu um interesse. Vocês se viram, vocês conversaram, vocês perceberam que tinham coisas em comum, coisas que haviam interesse tanto em você nela como nela em você. Você percebeu que aquela pessoa se tornou digna da sua confiança. Vocês começaram a investir tempo, mensagens, WhatsApp, telefone, saídas para restaurante, conversas, confissões, e essa amizade se tornou algo bastante íntimo. Da mesma forma é com Deus. A amizade com Deus, a vida com Deus, ela não vem do acaso. Você chegar a dizer assim para mim: pastor, eu já tenho 15 anos de convertido. Isso para mim não significa absolutamente nada. Porque se você tem 15 anos de conversão, mas você não tem a intenção de se aproximar de Deus e desenvolver uma vida com Deus, você é salvo, mas não conhece a Deus. Não tem aproximação, não tem intimidade com Deus. Porque para isso é necessário querer e investir tempo. Porque se você deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, você deve aprender a partilhar de forma honesta com Ele seus sentimentos, seu coração, ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, aprender a se importar com aquilo que importa no coração de Deus e desejar a sua amizade mais do que tudo. E isso é quando você está nesse terceiro conceito de santidade, que é a disposição de ser santo, o querer ser santo. Porque se tem uma coisa que você não pode ser por obrigação, é santo. Ninguém é santo porque o pai obrigou. Porque não adianta você não fazer porque o pai obrigou, mas no coração você querer fazer. Porque a santidade nasce aqui dentro, nasce no coração. E é justamente isso que nós aprendemos aqui com esse texto de Josué. Deus tem falado muito ao meu coração ao longo desses 7 últimos dias sobre Josué 3, de 1 a 5. Porque Josué está conclamando o povo a querer ter disposição. Porque o povo de Israel por si só já era um povo santo, um povo separado por Deus para formar uma nação que iria ser o berço do Messias, daquele que naquele período que Josué está falando ainda iria vir. E por isso aquele povo deveria constituir-se em uma terra, formar uma nação com leis, preparar-se para a grande visitação do Messias, do Salvador, do ungido. Mas preste bem atenção numa coisa: o povo de Israel, eles precisavam ter a intenção, o desejo
de viver em conformidade a esse nível que Deus os colocou de ser santo. Porque não adianta só você dizer assim: ah, em Deus eu sou santo. Mas é necessário com que você viva como tal, como um santo em Deus. E eu aprendo muitas coisas com Josué. Eu aprendo com Josué que tem promessas de Deus que elas são incondicionais. Tem promessas de Deus na sua vida que irão se cumprir sem que você não precise fazer exatamente nada. Vai se cumprir. Como aconteceu comigo um dia, que eu estava na Alto Vanessa e aquele irmão que nunca me viu antes passou de um lado, passou do outro, passou de um lado, do outro, olhou para mim e disse assim: Deus manda te dizer que tem um presente para você, algo grande que Ele vai trazer, é dele para você, e Ele manda te dizer: cuide. Minha mulher ouviu e ficou perguntando: o que será? Na época eu disse assim: deve ser uma reforma da igreja, deve ser, sei lá, uma prosperidade, alguma coisa. Eu pensei em tudo, menos no que de fato foi. Anos depois, eu estou na rádio Farol FM, e eu vou pouco na rádio Farol FM. Saio do estúdio antes de terminar o programa. Chego lá, está uma senhorinha com uma criancinha de 4 anos de idade. Eu olho para essa criancinha, só com um beijo para ela, vou atender o rapaz que estava na porta, converso com ele 5 minutos. Quando eu retorno, olho para aquela moça, para aquela senhora e para aquela criança e digo assim: oi menina linda, tudo bem? Ela olhou para mim: tudo bem. Sai a minha esposa do estúdio e aquela senhora pergunta: moço, que ela não sabia que eu era pastor, aquela moça ali, a missionária Val, disse: eu quero falar com ela. Filha, essa senhora quer falar com você. Saí. 5, 10, 15, 20, 25 minutos de conversa e eu já fiquei avexado, como diz aqui em Alagoas, aperreado. Avexado é uma palavra baiana. Eu fiquei aperreado, cada horário. Cheguei por trás da minha esposa e fiz assim, ó. Dei sinal que eu estava com pressa. Ela: calma. Quando eu cheguei perto da conversa para dizer assim: senhora, eu preciso ir embora, estou apressado, eu ouvi a conversa. E quando eu ouvi a conversa era sobre o futuro daquela menina que estava ali, decidindo para onde levar aquela menina. Minha mulher falou assim: não, porque a moça, essa senhora, é tia-avó dessa criança aqui, e ela disse que ouviu a entrevista que eu fiz semana passada com a moça da casa Deus Proverá, e ela quer levar essa criança para lá. Na hora que falou isso, o Espírito Santo me lembrou o que eu recebi anos atrás, que Deus ia trazer algo para mim grande, que era um presente para mim. E quando eu peguei no colo essa criança, eu disse assim: você quer ser minha filha? Essa criança disse: eu quero. E uma semana depois, essa criança entrou na minha vida para nunca mais sair. Promessa que Deus cumpriu sem nenhuma condição, e trouxe sem que eu esperasse. Ele cumpre, Ele promete, Ele cumpre, e você esteja pronto para receber. Tem coisa na sua vida que Deus prometeu, que vai vir assim, ó, e você tem que dizer assim: glória a Deus, aleluia, foi Ele que mandou. Ele não vai mandar recado dizendo assim: vai ser amanhã, receba. Se Ele trouxer amanhã, receba. Trouxer hoje, receba. Mas eu aprendo com Josué também que há promessas de Deus que, para se cumprirem, são necessárias condições. Umas são incondicionais, outras são condicionais. E era esse tipo de promessa que Josué estava tentando alinhar o povo de Israel para receber de Deus, porque eles estavam prestes a tomar posse de uma promessa que Deus deu séculos atrás para Abraão, depois confirmou para Isaac, e depois respaldou em Jacó, dizendo: esta terra eu darei a ti, conforme eu jurei aos seus pais. E agora estava ali aquele povo, sabe, em frente ao rio Jordão, prestes a conquistar Canaã. E Josué então abre a boca e diz: santificai-vos, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós, aleluia. E como era que seria essa santificação? Essa santificação primeiro seria com um ato de banhar-se, literalmente, de trocar de roupa. Porque preste bem atenção, naquela época a água no Oriente Próximo era um luxo. Eles não se banhavam como a gente se banha hoje aqui nessas alagoas que é chamada de paraíso das águas. Mesmo com um tempo frio desse, você, se quiser, você pode tomar banho 3 vezes ou mais no dia. Glória a Deus por isso. Mas naquela época eles passavam meses sem tomar banho, porque não fazia parte da higiene pessoal para quem era pobre, só para quem era rico. E olhe lá. E preste bem atenção. Quando ele diz assim, santificai-vos, ele está dizendo: homem, mulher, criança, precisam trocar de roupa, tirar a roupa e banhar-se, trocar de roupa. Os casais naquele dia tinham que dar um tempo um do outro para tomar banho, santificar-se, voltar-se para o Senhor. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia, ela relata o pecado como contaminação. E uma das formas simbólicas na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, de você dizer que estava purificado, era você se banhar, se lavar. Era como acontecia com os sacerdotes ou com os escribas. Os escribas, quando iam escrever os livros que hoje nós temos na nossa Bíblia, e que eles iam escrever o tetragrama, que significava o nome de Deus, YHWH, o que é que eles faziam? Eles chegavam no momento que iam escrever o nome de Deus, eles paravam, se levantavam, tomavam banho, colocavam a outra roupa, pegava uma outra pena que servia para a escrita, e aí eles escreviam Iavé, Adonai, Jeová Sabaoth. Depois que eles escreviam, eles quebravam aquela tinta, quebravam aquela pena, jogavam fora num lixo que é chamado de genizá, que significa lixo de coisa sagrada, para que ninguém tocasse. Tiravam as roupas, rasgavam as roupas e usavam outras roupas. Para eles era um simbolismo de santificação, de santidade, de respeito. Porque se o pecado é tratado como contaminação no corpo, o banho era tratado como purificação também do corpo diante de Deus. É o que Neemias faz em Neemias 13, quando ele chega em Jerusalém e vê que dentro do depósito ali da casa do Senhor estava Tobias, o inimigo de Israel. A Bíblia diz que ele bota Tobias para fora e ele purifica. Sabe o que ele faz? Ele pega balde, ele pega água, ele pega sabão e limpa o lugar. A purificação significa isso: limpeza do lugar, purificação. Mas essa purificação, irmãos, era um ato de dizer assim para Deus: Deus, eu estou conscientemente, voluntariamente me santificando, porque eu quero estar perto de ti. Jacó fez isso em Gênesis 35, de 1 a 3, quando ele começou o relacionamento dele com Deus, e que depois ele vai e passa 14 anos trabalhando para o seu sogro, e quando ele retorna a Betel, a Bíblia diz que tanto ele como as suas esposas, os seus filhos, os seus escravos se banham, tomam banho como demonstração de pureza diante de Deus. Davi também faz isso. Quando Davi peca com Batseba, e que meses depois ele é confrontado por Natã, e que ele se arrepende, aí que ele escreve o Salmo 51, a Bíblia diz em 2 Samuel 12, versículo 20, que ele banhou-se, trocou de roupa e adorou ao Senhor. Mas esse ato de santificação não era só simbólico assim, era também uma convocação para um quebrantamento. Era um momento do povo conscientemente largar os pecados que eles aprenderam com os pais que saíram do Egito, e confessarem diante de Deus, e não de uma forma genérica. Porque, irmãos, às vezes nós confessamos os pecados generalizando, e Deus não merece as nossas generalizações.
nós confessamos assim: Pai, se eu tenho pecado contra Ti, se tem pecado contra Deus, que confissão é essa? Senhor, se em alguma coisa eu errei contra Ti, se em alguma coisa você errou contra Deus, que confissão é essa? Dê nome, diga para Deus qual é o pecado. Mas pastor, Deus não sabe? Deus sabe, mas você precisa dizer, que é uma forma de você trazer a responsabilidade para si e encarar de frente: Deus, eu sou assim, eu sou uma pessoa impura, eu pratico impurezas, eu namoro de uma forma impura, eu minto, eu defraudo. Fala assim. Deus não merece generalizações da nossa parte. Isso não é quebrantamento. Gratidão. Como é que você vai agradecer a Deus? Senhor, eu te agradeço por tudo que tens feito. Por tudo. O que é que Deus tem feito? Você tem que dizer, diga. É bom. É como a letra daquele hino que eu amo recitar no final do culto, quando eu falo sobre gratidão. Porque o hino diz: conte as bênçãos, conte quantas são recebidas da divina mão. Aí ele continua dizendo: uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o que Deus já fez. Isso é um chamado ao quebrantamento. Isso é um chamado, sabe, a uma restauração. Isso é um chamado para que Deus venha a nos colocar de novo numa condição de um povo santo e peculiar. E era isso que o povo estava fazendo, era essa a convocação de Josué: santificai-vos, ou seja, largue os hábitos do passado, os pecados ocultos, porque pecado oculto é pacto com Satanás. Pecado oculto, aquele que você guarda no coração, que ninguém sabe, mas que só Deus sabe, e você continua praticando porque você gosta desse pecado, é um pacto com o diabo. E quando você está com pacto com o diabo, por menor que seja esse pecado, é esse pecado que vai destruir tua vida. Lembre-se daquele mancebo de qualidade: Senhor, que farei para ganhar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Pratico desde criança. Aí ele começa a dizer: honro meus pais e a minha mãe. Senhor, não dou mau testemunho, guardo o sábado. Aí Jesus fala assim: falta-te uma coisa. É justamente essa uma coisa que um chamado para santificação requer que você largue. Porque essa única coisa é o que vai derrubar e destruir você, é o que tem paralisado você. Falta-te uma coisa. O que é, Senhor? Vá, pegue tudo que você tem, dê aos pobres. E olhe o que Jesus falou para aquele homem: depois venha e me siga. Jesus chamou aquele homem para ser seu discípulo. E a Bíblia diz que ele, porque tinha muitas riquezas, se entristeceu e saiu triste de perto do Senhor Jesus. A santificação que Josué está conclamando o povo é essa: aquilo que falta, largue. Aquilo que falta, confesse. Não pense porque você deixou 9 coisas e tem uma, você está com crédito. Essa uma coisa se tornou uma fortaleza, uma potestade que está aprisionando tua vida e vai destruir você. O Espírito Santo está dizendo nessa noite para mim, para você que nos ouve na internet ou na Farol FM: falta-te uma coisa. E o chamado à santificação é justamente para você abrir mão dessa coisa. Por que é que Josué conclamou o povo à santificação? Por que é que o Espírito Santo está nessa noite, nesse momento, conclamando você e a mim à santificação? No próprio texto que ele fala sobre a santificação, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Porque era necessário que esse povo, segunda geração dos israelitas, oriundo do Egito, se desfizesse dos vínculos com o passado. Quando você lê o livro de Êxodo,
você vê que aquele povo se tornou um povo rebelde, praticou impurezas, maldades. Eles saem do Egito, mas eles continuam com o Egito dentro deles. Você vai ver que eles carregavam imagens de escultura, de falsos deuses, de deuses pagãos na sua bagagem para adorá-los. E para chegar à terra prometida, eles precisavam se desfazer de tudo, o que impedia a manifestação das maravilhas de Deus. Tem coisas, ouça o que eu estou falando aqui, ouça o que o Espírito está falando por meu intermédio para a sua vida. Tem coisas que você não vai chegar até que você se desfaça de vínculos que estão aprisionando você ao passado, um passado que Deus disse assim: esqueça. Que nós podemos chamar de laços de alma, que nós podemos chamar de vínculos que te aprisionam, porque Deus estava prestes a colocar aquele povo num novo nível, num novo patamar, de escravos a livres possuidores de terras, de nômades a pessoas com residência fixa, como uma nação poderosa. Diante de Deus, irmão, a gente não pode nunca ser elevado a um novo nível sem que a gente primeiro seja tratado onde nós estamos. Talvez você está parado no lugar justamente porque Deus está dizendo que você agora não vai sair daí. Ah, Deus é o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não determina a sua vida. Deus, eu quero isso, eu estou com tanta necessidade. Deus também quer, mas primeiro Ele quer tratar você. Ele quer dizer assim: não, eu também quero, mas desse jeito você não vai não. Desse jeito você, se for, vai ser perdição para você. Eu quero tratar o teu coração. Deus quer tratar o teu coração hoje. Diga amém. Glórias a Deus por isso. Observe que a palavra maravilha que Josué diz, ela está no plural. É maravilhas. Ele diz: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, significando que aquele povo ia presenciar muitos milagres e ações sobrenaturais da parte do Senhor, e a santificação iria deixá-los não como pessoas com méritos, mas ia deixá-los na posição que Deus desejava e prepará-los para cada uma dessas manifestações de Deus. E qual seria a primeira maravilha? Seria a abertura do Rio Jordão. O povo tinha um grande desafio: chegar à terra prometida. Ficam 3 dias em Sitim. Ali Josué está 3 dias de madrugada orando, dizendo: Deus, me dê a direção. Como é que a gente vai fazer para chegar ali em Canaã, se tem esse Rio Jordão aí? E Deus de repente dá uma direção para ele. Porque, irmãos, tem coisas que você só vai conseguir vencer com a direção de Deus. O povo não podia atravessar a nado, pois com eles estavam animais, carroças, alimentos, pertences, crianças pequenas, crianças de peito. A melhor maneira de atravessar seria por terra, por leito seco. Mas ali não tinha leito seco. O Rio Jordão não possui leito seco, tampouco possui vales. O que é um val, pastor? É o lugar onde o rio é mais raso, que dá para passar, como o val de Jaboque, onde Jacó guerreou com Deus. Foi antes da passagem dele pelo val de Jaboque. Mas aqui não tinha. Por quê? Porque o rio Jordão possuía uma extensão de 11 quilômetros, um declive de 225 metros e uma correnteza tão forte que quando as águas do Rio Jordão entravam nas águas do mar da Galileia, alguns estudiosos afirmam que você consegue enxergar ainda o efeito dessa correnteza 20 quilômetros adentro do mar da Galileia, diante da força que é a correnteza. Como passar? Como passar por um rio cuja profundidade é de 3 a 4 metros? Como passar, como atravessar as coisas? Não tem uma ponte. Talvez você já teve momentos assim na sua vida. Como passar esse momento, Senhor? Eu não tenho como passar essa perda familiar,
essa luta com a minha enfermidade, essa luta com a enfermidade da minha família, essa dificuldade financeira, como passar, como atravessar, qual é a direção que Deus dá. Quando vocês virem os sacerdotes levitas, que estão carregando a arca nas costas, tocarem a planta do rio Jordão, as águas do rio Jordão irão se abrir e vocês vão passar a pés enxutos, porque Deus está conclamando o seu povo para se santificar, porque a única forma, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, a única forma de cada um de nós alcançarmos as maravilhas de Deus é santificando-nos, alinhando o nosso coração com o Senhor. Você precisa hoje sair daqui convencido disso, de que tem coisas na sua vida que não vão acontecer enquanto você não tiver disposição de se santificar diante de Deus. Por que isso, pastor? Porque Hebreus 12:14 está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode dizer comigo esse texto? Vamos dizer: sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando diz ninguém, está incluído a mim como pastor, a minha mulher como missionária, Jadson como diácono, está incluindo cada um de vocês aqui, ninguém sem exceção. A santificação é uma necessidade sine qua non, necessidade, sabe, urgente e necessária mesmo, para que nós possamos ver algumas barreiras serem vencidas na nossa vida. Deus só está esperando de você essa disposição. Diz: Deus, eu estou aqui, eu quero me banhar hoje no sangue de Jesus Cristo, eu quero abrir meu coração, Senhor. Eu não quero que no meu coração haja um único lugar que não seja dominado pelo Teu Espírito Santo. Talvez você tenha no seu coração lugares que o Espírito Santo ainda não domina. É você trancou as 7 chaves. E como você trancou as 7 chaves, é você que faz o que quer ali. E o Espírito Santo quer conquistar esses terrenos dentro do seu coração. Segunda maravilha era que eles veriam a vitória sobre os seus inimigos. Porque a questão não era só passar o Rio Jordão. Passar o Rio Jordão era apenas o começo, mas eles tinham ainda que conquistar Canaã. E na verdade eram 32 cidades que estavam ali fortificadas, estabelecidas, tomando conta ali daquela terra que Deus prometeu a Abraão muitos séculos atrás. E eles tinham que conquistar cada cidade de uma forma dupla. Por quê, pastor? Porque primeiro eles tinham que destruir os muros, e depois eles tinham que vencer os soldados que estavam dentro daqueles muros, daquelas cidades, armados até os dentes. Jericó é um grande exemplo disso. Jericó era uma cidade duplamente murada. Alguns estudiosos dizem que o primeiro muro, que era chamado de muro externo, tinha de 25 a 35 metros de altura, com 3,7 metros de largura. Preste atenção, que muralha era aquela? O segundo muro era o muro interno, ficava separado do muro externo por questão de 5 metros. E ele tinha uma altura de 9 metros e 2,3,7 metros de largura. Como vencer? Sabe como vencer? Quando você vive uma vida de santificação, que você se achega a Deus, Deus vai te dar a direção do que fazer. Tem coisas que você não está conseguindo enxergar, porque você está distante de Deus já tem tempo. Você não consegue mais ouvir nem ver. Tem um véu assim, ó. Aí quando você começa a se aproximar de Deus, Deus começa a ter aquele interesse na relação com você. Aí você tem aquela comunhão com Deus, não porque você quer a bênção, mas porque você quer comunhão, intimidade, sabedoria. Hoje a aula foi sobre sabedoria, a sabedoria divina, que é tratável, que é pura, que é humilde.
sabe, aquela sabedoria, e você começa a caminhar com Deus, e você começa a perceber que é uma coisa gostosa, você está caminhando com Deus, você está ali, ó, você proclama um jejum. A princípio você fica com dificuldade porque você está acostumado a comer muito, mas você começa a fazer o primeiro jejum de um dia, depois do segundo dia, o terceiro, você começa a dizer assim: não, todo dia eu quero estar diante do Senhor jejuando, nem que seja de 6 da manhã, meio-dia, porque como é bom eu estar me enchendo de Deus, não só de comida, porque nem só de pão vive o homem. Aí eu estou ali comendo da presença do Senhor, e de repente Deus vem e me dá uma direção. Aí de repente Deus vem e dá uma direção aparentemente louca, mas é essa direção que Deus quer que você faça. Porque olhe bem o que acontece aqui. O povo vai conquistar uma cidade, que é uma cidade extremamente importante, que é a cidade de Jericó, duplamente murada. Na lógica humana, qual seria as armas que eles deveriam usar para destruir aquela cidade? Picareta, martelo grosso, botava os mais marombados na frente, assim, bora derrubar. Os soldados armados também, porque se alguém fosse pular de Jericó para fora, o pessoal matava. A lógica seria essa, mas com Deus não. Com Deus a lógica humana perde todo o sentido. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, você vai fazer o seguinte para conquistar aquela cidade. Pois não, Senhor. O povo já está preparado, está com o coração alinhado contigo. O que é que o Senhor quer que a gente faça? Coloque os sacerdotes à frente do povo com a arca, que significa a minha presença. Porque quando você se santifica e vive com Deus, é Deus que vai à sua frente. Deus é quem vai à sua frente. Ele diz para você: a batalha é minha, diz o Senhor. Descanse. Sim, Senhor, a arca. O que mais? Atrás da arca, coloque os cantores, os tocadores de buzina, os tocadores de trompete. Coloque aqueles que são cantores. E por último, coloque o exército, os valentes, os guerreiros. Que coisa! Eu colocaria primeiro o exército, os valentes, depois os cantores, porque qualquer coisa eles largavam os instrumentos e caíam na porrada, e por último os sacerdotes, que se não aguentassem corriam. Mas Deus faz diferente, e só consegue ouvir e obedecer quem está em comunhão com esse Deus. Sabe de onde vem a tua vitória? Da sua obediência a Deus, da sua comunhão com Deus. Sabe de onde é que vem a tua vitória? No teu quarto, quando você está ali adorando a Deus, só você e Ele, só você e Ele. Começa a sua vitória, começa ali, não começa fora. Um dia eu chamei uma pessoa, a pessoa estava apressada. Eu disse assim: vem cá, eu quero orar por você. Não, que eu estou apressada. Eu disse: meu Deus, as pessoas não entendem que, primeiro, como é importante você gastar 5 minutos afiando o machado, para só depois de afiar o machado você ir cortar a lenha. Porque às vezes 5 minutos que você não afia o machado, você vai perder muito mais cortando a lenha, mas com o machado cego. Cada dia, Josué, você vai dar uma volta completa pelo muro externo. O que mais, Senhor? Fiquem calados. Terminou da volta, volta para o acampamento. No 7º dia, vocês se levantarão de madrugada, darão 7 voltas. Quando terminar a 7ª volta, você vai dar um sinal. Os tocadores, os músicos vão tocar e o povo vai gritar. Já pensou? Foi uma guerra ganha literalmente no grito. Eles gritam, o que acontece? Terremoto. Terremoto vem, abala as cidades, abala os muros, destrói os 2 muros. E dentro estavam ali o que, pastor? Estavam ali os soldados armados, sabe, até os dentes. E Josué vai, conquista aquela cidade de Jericó. Mas não é só aquela cidade, são 32 cidades ao todo que eles pretendem, que eles têm que conquistar. Eles fazem um pacto com Gilgal, que são os gibeonitas, e não conseguem conquistar porque fizeram um pacto. E de repente se levantam contra eles as cidades de Jerusalém, de Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon. Se levanta aquele numeroso exército
contra a cidade de Gilgal, quando Josué se levanta para defender aquela cidade que eles tinham feito pacto, a Bíblia diz em Josué 10:10 que o Senhor conturbou todo aquele exército e os feriu com grande matança. O que significa isso? Quando nós estamos com a nossa vida alinhada com Deus, pode se levantar o exército que for contra nós, não importa, Deus nos dá a vitória. Deus faz quando você está caminhando com Deus, Ele faz o sobrenatural sobre a sua vida. Diz a palavra de Deus que quando aquele povo começou a guerrear com Josué, que Josué viu que o sol ia se pôr, ele diz: sol, para-te, lua, detente. Está lá em Josué capítulo 10. E a Bíblia diz que Josué vai até o fim. Quando eles percebem que estão perdendo a guerra, eles fogem. Deus faz descer uma chuva, uma saraiva de pedras grandes. E o texto diz que aquelas chuvas de pedras grandes mataram muito mais o exército inimigo do que a espada de Josué. Por que é tempo de santificação na sua vida? Por que é tempo de você ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Porque é tempo de você vencer os inimigos externos na sua vida, que constituem fortalezas para te paralisar. Deus está te chamando nessa noite para que você vença aqueles inimigos que te paralisam. É tempo de santificação, porque é tempo de você vencer as más influências dos amigos que não conhecem a Deus. Eu não estou falando de você não andar com quem não conhece a Deus no sentido de ter amizade, mas eu estou falando no sentido de você ter aliança. Porque, meu amado irmão, quem não conhece a Deus não tem o que dar para você, não tem o que passar para a tua vida. Uma pessoa que não conhece a Deus, que é distante do Senhor, não tem como edificar a tua vida. Ah, pastor, mas eu vou ganhá-la. Geralmente você não ganha, geralmente você é ganho. É como um tomate podre numa caixa. Eu estava assistindo uma matéria recentemente no Globo Rural, sobre a alimentação. Desde a hora que eles são colhidos até o momento que eles são separados, encaixotados e enviados para exportação, para consumo interno. E aí o repórter estava vendo algumas caixas com alguns tomates bons. Mas essa caixa está aqui para quê? Não, essa caixa está aqui porque não presta nem para exportação, nem para consumo interno. Mas por que não presta? Porque tem um tomate podre dentro dessa caixa. Mas não pode jogar o tomate podre fora, não. A gente pode fazer o seguinte: pode jogar fora, mas o consumo tem que ser imediato, porque esse tomate podre já contaminou toda a caixa. Vai servir para quê? Para fazer extrato de tomate, ketchup? Não. Vai servir para a gente dar para as comunidades carentes, para que eles rapidamente usem para tempero, façam comida e consumam. Mas não serve para venda, por causa de um tomate podre. Isso é uma lei da degeneração. Tempo de santificação, porque é tempo de você vencer muros externos na sua vida, de você vencer influências de parentes seus que não conhecem a Deus. Parente é parente, mas chegou na hora de questão de temor do Senhor, você tem que dar ouvido à voz de Deus. É tempo de santificação, porque chegou o momento de você quebrar na tua vida os muros externos constituídos por aquilo que você está vendo na TV, nas revistas, na internet, nas redes sociais, e que te afastam de Deus. É tempo de santificação, porque é tempo de você vencer os inimigos internos que te aprisionam. É tempo de santificação, porque é tempo de você vencer a incredulidade, a dúvida, a inércia, a impureza, a paralisia espiritual, a baixa autoestima, o espírito de desvalor, o coração dividido, que faz com que você esteja com um pé na igreja, outro pé no mundo, alma ferida, ressentimentos, mágoas e melindres e tantas outras coisas mais que estão dentro de você, que Deus quer que você vença. Foi por isso, e foi porque Josué e o povo se santificaram e renovaram a aliança com Deus, que eles viram as maravilhas de Deus, que eles passaram pelo Rio Jordão e conquistaram 31 cidades que estavam estabelecidas na terra de Canaã. A pergunta que eu te faço agora é: você quer ver as maravilhas de Deus amanhã na sua vida? Amém? Você deseja ver, você crê nessa palavra que você acabou de ouvir? Você quer ver as maravilhas de Deus nos próximos dias, nos próximos meses?
ou durante esses últimos meses de 2014. Se você deseja, então consagre a sua vida ao Senhor. Abandone os pactos que você tem com o passado, práticas que você tem no seu coração e que só você sabe que isso te atrapalha com Deus. Abandone vícios, abandone os seus erros e deixa Deus renovar a aliança com você através da sua santificação. Eu tenho convicção de que o Senhor, Ele fará maravilhas na vida daqueles que se inclinam a Ele. Eu creio que esse ano será um ano de maravilhas na minha vida e na vida daqueles que se consagram ao Senhor. Eu creio que na nossa vida quem determina a última palavra é Deus, mas que para isso eu preciso fazer da santificação um desejo, um alvo, uma necessidade. Você deseja? Você quer? Esse é o momento de você fazer isso agora que você recebeu a palavra de Deus. Vamos conversar com o Senhor nesse momento.